Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz a todos. É o pastor Esaú Neves e eu quero estar falando com você sobre a palavra e o profeta. Quando você olha para o Salmo 138, no versículo 2, o salmista expressando a vontade dele de estar adorando Deus no seu santo templo, ele usa também a expressão dizendo que Deus ele exaltou a palavra dele acima do seu próprio nome. Em outra linguagem mais simples, ele está dizendo: a palavra saiu da pessoa do eterno Yahvé. A palavra foi dita por ele. Então, quando uma pessoa dá uma palavra, ela coloca em credibilidade o seu caráter. E quando nós falamos que Deus é fiel, ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que ele determinou para a humanidade. Ele é fiel àquilo que deve acontecer. Deus criou, proveu, Deus sustenta o universo. Então observa que quando nós seguimos a palavra de Deus, ela realmente veio da pessoa de um Deus onisciente, porque passe o que passemos nessa terra, exercendo fé, ou as pessoas que não exercem fé, você vê que o resultado de qualquer condição do ser humano, até mesmo se falar do extremo, de que ele disse que muitos morreriam pelo nome dele, é uma verdade. Em tudo você vê a palavra de um Deus que revelou por antecipação, um Deus onisciente. Então, se está se cumprindo a palavra desse Deus criador, não tem como negar, se está cumprindo a palavra da pessoa de Deus, não tem como negar que ele criou. Não tem como negar que ele sabe tudo, é onisciente. Não tem como negar a presença dele pelo exercício da fé das pessoas que obedecem à sua palavra. Agora, ao mesmo tempo, falando sobre a palavra e o profeta, se a palavra dita fala do caráter da pessoa, ou fala de quem é a pessoa, por isso que em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 20 a 22, fala que se uma pessoa falar no nome do eterno Deus, sem Deus ter mandado, ou se ele falar no nome de outros deuses, se dizer que é de Deus, mesclando a fé, esse profeta na lei, ele deveria ser morto. Aí depois o versículo seguinte vai dizer, o versículo 21, Deuteronômio 18, 20 a 22. O 21 vai dizer que o Senhor falando, mas vocês vão perguntar como saberemos se um profeta falou a verdade, em outra linguagem, se o profeta é de Deus. Aí o Senhor vai explicando. Se este profeta falar em meu nome e a palavra se cumprir, quer dizer, pela experiência que Israel já tinha do Senhor, que mandou Moisés falar que Deus enviou, os sinais ocorreram, as maravilhas aconteceram, e eles estavam sendo guiados pelo êxodo do Senhor, no deserto sendo sustentado pelo Senhor, a presença de Deus lá na coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Então, observe que a palavra do Senhor, ela tem efeito imediato. E se o profeta falasse e se cumprisse, então observa que quando a gente está vendo essas igrejas brincando com esses camaradas, revelar placa de carro, revelar nome, RG, isso, ou até endereço da casa, isso não é uma ação de cumprimento de uma profecia. Então, geralmente esses profetas estão brincando com esse dom e no final de tudo eles vão revelar algo que aconteceu e dizer assim, mas Deus quebrou. Então observa, se é uma situação que a pessoa já viveu, é um espírito de engano apenas fazendo um show para arrecadação. Tudo já aconteceu. O endereço, o inimigo sabia, o fato, o inimigo sabia, e Deus te deu livramento, porque Deus está dando livramento até para ímpios hoje, até para aqueles que hão de chegar à graça em Cristo Jesus. Agora, observe que Deus falar algo e se cumprir, pode ir tempo. Por exemplo, há coisas que Deus promete para nós e Ele vai trabalhando a nossa vida, transformando, purificando, limpando, abrindo os caminhos. Fala de prosperar, começamos a trabalhar até chegar àquela prosperidade, é paulatinamente. Então toda essa questão da ansiedade de querer ser revelado, são pessoas faltas de entendimento, que não conhecem a Deus.
esse dom é exatamente mercenários, lobos devoradores e falsos profetas usufruindo disso. Em torno disso, aí eles podem ter a longa agenda cobrando e tornando no engano do espírito que está nele, que é Deus prosperando ele, usando ele como profeta, e como um lá disse, eu sou um príncipe, eu tenho que ser tratado como príncipe, andar com Rolex e etc. Não que eu não tenha visto pessoas dar muitas bênçãos a um homem, a uma mulher de Deus, pelo contrário, já vi muita coisa, Deus usou pessoas para me manter no básico da necessidade, mas eu vejo muitas pessoas ganharem riqueza, mas eu vi ganhar, ele não estava fazendo um show arrecadatório, fluiu no coração da pessoa. Então pensa, assim como Deus, quando dá a palavra, ele está usando o salmista ali, entendendo assim, ele colocou a pessoa dele, o caráter dele naquilo, e tudo que nós vemos pela aplicação da palavra comprova que é Deus. Só assim o cumprimento de uma palavra pode comprovar que uma mulher é profetisa ou o homem é profeta de Deus. Por isso, nunca creia em nada que não tenha primeiro uma boa atuação pelo dom de uma palavra expositiva. Tá? Já vi pecados de pastores falar que ele está usando de um carisma, de uma meiguice, de uma manipulação para juntar um povo, mas ele não sabe pregar nem quer pregar. Aí ele diz o quê? Não, eu trago outros para pregar porque Deus me colocou pastor só para juntar o povo. Ô irmãos, nem é para evangelista no sentido de evangelizar, não estou falando do ministério do evangelista, essa pessoa tem o chamado. Mas enfim, Paulo disse que a obra do Senhor seria feita de todas as formas nos últimos tempos, né? Toma cuidado, Deus te abençoe.